Você não é forte. Você só nunca teve escolha. E o problema é que você continua agindo assim, mesmo quando não precisa mais. Tem algo silencioso na forma como você lida com tudo. Você resolve, aguenta, sustenta, mas nunca desliga de verdade. É como se relaxar fosse perigoso. A psicologia explica que o cérebro tende a repetir padrões que já funcionaram, mesmo quando eles começam a te desgastar. E isso geralmente acontece quando, em algum momento, sentir não era uma opção. Então você aprendeu a segurar, a não incomodar, a não precisar de ninguém. E agora, você não sabe mais como não fazer isso. Você é a pessoa que resolve tudo, a que escuta mais do que fala, a que diz que está tudo bem, mesmo quando não está. Quando algo pesa, você engole. Quando dói, você distrai. E quando alguém pergunta como você está, a resposta já sai pronta. O cérebro tende a automatizar esse tipo de comportamento, não porque é o melhor caminho, mas porque é o mais seguro que você conhece. E tem um detalhe que quase ninguém percebe. Você não faz isso só pelos outros. Você faz isso porque, no fundo, parece que ninguém vai fazer por você. Então você se antecipa, se controla, se sustenta. Mas quanto mais você faz isso, menos espaço sobra para você existir de verdade. Você sempre chamou isso de maturidade, de força. Mas e se não for? A psicologia explica que nem todo controle vem de equilíbrio. Às vezes, vem de medo. Medo de perder o controle e não conseguir voltar. O sistema nervoso reage tentando manter tudo previsível, sem picos, sem quedas, sem exposição. E por isso você evita depender, evita mostrar quando algo te afeta, evita até reconhecer certas emoções. Não porque você não sente, mas porque sentir pode abrir algo que você não sabe se consegue fechar. Então você chama isso de força, mas, no fundo, pode ser só uma forma de não se permitir ser visto. E isso muda mais coisa do que parece. A psicologia explica que a mente aprende rápido quando algo dói. Ela não tenta entender, ela tenta evitar. Então, se em algum momento mostrar fragilidade não foi seguro, o cérebro registra isso como regra. O sistema nervoso reage criando um padrão simples. Segurar é melhor do que sentir. Controlar é melhor do que depender. E isso vira automático. Você nem percebe mais quando está fazendo. Você só segue funcionando, resolvendo, antecipando, sustentando. O problema é que o cérebro não diferencia bem passado de presente. Se um padrão te protegeu antes, ele continua ativo, mesmo quando o cenário mudou. Então hoje, mesmo em situações seguras, se abrir ainda parece arriscado. E é por isso que você se mantém firme o tempo todo. Não porque quer, mas porque seu corpo aprendeu que soltar pode custar caro. Isso geralmente começa de forma silenciosa. Ninguém te explica. Você só percebe que precisa dar conta. Talvez você era quem não podia desmoronar, ou quem precisava ser o mais maduro da situação, ou simplesmente entendeu que não tinha espaço para sentir. Então você se ajustou. O cérebro tende a reforçar tudo que garante estabilidade, mesmo que isso signifique se afastar um pouco de você. E aos poucos, você ficou bom nisso, em antecipar problemas, em evitar conflitos, em segurar emoções, antes mesmo delas aparecerem. Só que tem um ponto que quase ninguém percebe. Você não desligou isso quando cresceu. O ambiente mudou, as pessoas mudaram. Mas o padrão ficou. E agora, mesmo sem ninguém exigindo nada, ainda parece que você precisa continuar sendo forte, como se parar fosse errado, ou até perigoso. E é aqui que o custo começa a aparecer. Você cansa, mas não descansa de verdade. Você resolve, mas nunca se sente aliviado. Você segue, mas sem sentir que está vivendo. O sistema nervoso reage mantendo você em alerta constante, não um alerta óbvio, mas um estado silencioso de tensão. E isso cobra, de formas sutis, dificuldade de relaxar, irritação sem motivo claro, um vazio, mesmo quando tudo parece sob controle. A psicologia explica que quando você evita sentir por muito tempo, você não escolhe quais emoções bloquear. Você bloqueia todas. Então, junto com a dor, vai embora o prazer. Junto com o medo, vai embora a leveza. E aí surge uma pergunta incômoda. Se você sempre está bem por fora, por que por dentro nunca parece suficiente? E o mais difícil de perceber é que isso também te protege. Ser forte o tempo todo evita decepções, evita depender, evita aquele tipo de dor que você já conhece. O sistema nervoso reage mantendo esse padrão,
porque ele funciona. Ele te mantém funcional, te mantém no controle, mas tem um lado escondido. Quanto mais você se protege, menos você se permite se conectar. Você não se expõe, então não se machuca. Mas também não se abre, então não se aproxima de verdade. E aos poucos, isso cria uma distância. Você está presente, mas não totalmente. Se envolve, mas sempre com um limite invisível. Como se uma parte sua estivesse sempre pronta para recuar. E aí surge um conflito silencioso. Você quer proximidade, mas não consegue relaxar dentro dela. Percebe como você quase nunca se permite precisar de alguém? Quando algo pesa, você já pensa em como resolver sozinho. Quando algo te atinge, você tenta entender, antes mesmo de sentir. O cérebro tende a cortar o caminho da emoção e ir direto para o controle. E isso parece maturidade, mas muitas vezes é só defesa. Você se acostumou a sustentar, mas não a ser sustentado. E talvez você nem saiba como seria o contrário. Como seria dizer que não está bem, sem explicar? Como seria não ter resposta pronta? Como seria deixar alguém ver o que você sempre escondeu? E tem algo aí que incomoda, porque no fundo, você sente falta disso, mas ao mesmo tempo, não confia o suficiente para soltar. Então você continua, forte, estável e cada vez mais distante de uma parte sua que quase ninguém conhece. E talvez o mais difícil de admitir é que você não sabe mais onde termina a sua força e começa a sua defesa, porque isso virou identidade. Não é algo que você faz, é algo que você é. O cérebro tende a confundir padrão com quem você acredita ser. Então você não questiona, você só continua. E é por isso que soltar parece estranho, quase errado. Como se, ao baixar a guarda, alguma coisa fosse sair do lugar. E talvez a pergunta não seja se você consegue continuar assim, porque você consegue. A pergunta é outra: quanto de você está ficando de fora? Enquanto você tenta ser forte o tempo todo. E se você observar com mais atenção, tem momentos em que isso quase escapa. Um cansaço que surge do nada, uma irritação que não faz sentido, uma vontade de sumir, sem motivo claro. O sistema nervoso tenta manter tudo sob controle, mas tem partes suas que já não querem mais ficar contidas. E talvez seja por isso que existe essa pressão silenciosa. Como se algo dentro de você estivesse pedindo espaço, mas você não soubesse como dar. Porque soltar não é só relaxar, é abrir mão de um jeito de viver que te trouxe até aqui. Isso assusta. Então a questão não é só como parar de ser forte o tempo todo. É o que aparece quando você finalmente não for. E é exatamente aí que muita gente trava. No próximo vídeo, a gente entra nisso.